Vamos lá dessa parte agora. Alimentos ricos de ômega 3, né? Essas são as gorduras boas que a gente quer priorizar e deve priorizar. Os peixes gordurosos, salmão, sardinha, jova, cavala, são os melhores fontes nutricionais porque tem EPA e DHA. Ah, tem essa questão do ALA, do EPA e DHA, que a gente vai falar sobre isso na parte do ômega 3, né? O ômega 3 é dividido nessas três fontes ali, ok? E cada uma tem a sua função. Vamos ver isso aqui. Ok? A linhaça, semente de linhaça moída, rica em ALA, um tipo de óleo que o corpo pode transformar parcialmente em EPA e DHA. O ALA não é muito indicado que você consuma assim, sabe? Porque a conversão dele pro EPA e o DHA, que é o que a gente realmente precisa, é muito pouca, muito ineficaz, sabe? Então é melhor você digerir essas duas fontes aqui já de cara, ok? Vamos falar sobre isso. A chia também contém vegetal de ALA, as nozes, principalmente as nozes pecan e nozes comuns, tem ALA, óleo de canola, contém ômega 3, mas também ômega 6, então cuidado com a quantidade, óleo de linhaça, super recomendado em ALA, algumas algas também são DHA e EPA, né? Ou seja, principalmente os peixes gordurosos. Os peixes são os principais que você tem, digamos assim, os peixes e as algas, assim. Mas é complicado, porque em muito lugar acaba sendo caro ou acaba sendo ineficaz o consumo, seja pela razão financeira, ou razão de tempo, etc. Né? Então, o que eu recomendaria para você, sinceramente, seria a suplementação. Né? Já que é o único jeito da gente ter esses nutrientes para a nossa saúde, para o nosso corpo, né, para o nosso organismo, seria pela alimentação. E é complicado você ficar comendo peixe toda semana, né? E não mais tendo por dia você tem que ter uma quantidade mínima ali de o EPA e o DHA, sabe? Tem que ficar atento com isso também. E acaba sendo complicado, né? Por isso que eu recomendaria a suplementação. E futuramente vamos falar aqui no vídeo ainda sobre isso, ok? Alimentos ricos em ômega 6, devemos consumir mais com equilíbrio. O óleo de soja, muito comum em alimentos processados. O óleo de milho, também bastante usado em alimentos industrializados e frituras. O óleo de girassol, mais popular na cozinha e industrialização. Óleo de algodão, oleaginosas, amendoim, castanha de caju, sementes de girassol, contém ômega 6 em quantidades variadas. Né? Carnes de animais alimentados com a ração, geralmente ômega 6. Produtos processados e fast foods, frequentemente preparados com óleo ricos em ômega 6. Né? Não tô falando pra você. Depende do alimento, né, cara? Depende do alimento. Mas não são as fontes mais saudáveis do ômega 6. Tá? Eu vou deixar alguns conteúdos também pra vocês verem na descrição sobre isso, ok? Essa questão de alimentos ômega 6, ômega 3, pra vocês verem um pouco mais disso. Mas aqui é um resuminho, né? O óleo de soja, principalmente. Né? O óleo de soja já é o suficiente, eu acredito. Ok? Mas como falei, moderação, né? Tudo tem que ser com moderação, a maioria das coisas. Aqui os tipos de ômega 3, né, cara? Muito importante aqui. Vamos lá. O ALA, ácido alfa-linolênico. Não interessa saber isso aqui, gente. Não interessa saber isso aqui. Isso aqui não vai mudar muita coisa da sua vida. O que você interessa saber, como falei, é sair desse vídeo com a consciência de que você precisa consumir isso. De fazer isso. O possível para consumir, ok? Peraí. Vamos lá, então. Esse é o parente vegetariano da família do ômega 3. Essa parente tem alimentos de origem vegetal. A linhaça, chia, nozes, sementes de cânhamo e alguns óleos vegetais, né? O lema que o nosso corpo precisa transformar o ALA em EPA e DHA para usar plenamente, né? Como falei para vocês antes. Mas essa conversão é meio lenta e ineficiente, né? Só uma pequena parte vira EPA e DHA. Então não é muito viável, digamos assim, o ALA, né? Por isso, mesmo sendo importante, o ALA sozinho não dá conta do recado para algumas funções específicas, ok? E o EPA e o DHA, né? DHA, eles são mais essenciais nessa parte, vamos ver. Esse é o guerreiro dos ômegas, né? Ele atua principalmente combatendo a inflamação e ajudando o sistema imunológico a ficar na linha. Você vai encontrar o EPA em peixe de água fria, como salmão, sardinha, arranque e anchova, como eu falei pra você. Mas não é muito viável na dieta, muito presente na dieta do brasileiro isso daí. Já na dieta mediterrânea, como eu falei pra vocês no início do vídeo, acaba sendo outra coisa, né? Acaba sendo outra coisa. A dieta mediterrânea, ela tem grande respaldo científico aí de diversos benefícios, ok? É muito bom proteger o coração, dos dores inflamatórios, ajudar a manter as artérias limpas, né? E muito mais. Vocês vão ver isso aqui. O DHA, agora o ácido docosahexaenoico, né? Complicado falar isso aqui. Mas enfim, é uma estrutura química, que ele chama assim, ok? E você vê que é a sigla do inglês, né? A sigla do inglês.
Por isso que tá ao contrário aqui, ok? Mas não interessa, não interessa. Só você saber que ele é importante, você já vai sair daqui muito bem. O DH é o cérebro da família, né? Ele é fundamental para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Olha o sistema nervoso, né? É encontrado em altas quantidades também nos peixes da água fria e em algas, né? E o DH também ajuda a manter a memória afiada, o foco, o humor, e até a saúde visual, né? É bem interessante isso, né? Talvez seja por isso que eu desenvolvi miopia, talvez. Um dos fatores, né? Com certeza. Por que essa diferença importa, né? Porque o ômega 3 que vem dos vegetais não é tão potente e eficiente, como eu falei anteriormente para vocês. Ok? E por isso consumir o EPA e o HDA, DH, né? Via peixes ou suplementos, é tão valorizado para quem busca melhor a saúde. A saúde em geral, né? Vai funcionar basicamente todos os sistemas do corpo. As gorduras e o cérebro. Vamos ver isso aqui, né? O cérebro é um órgão incrível, né? Responsável por tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos. Para funcionar bem, ele precisa de uma estrutura especial, e boa parte da estrutura é feita de gordura. Boa parte do nosso cérebro é feita de gordura, ou seja, né? Isso mesmo. 60% do cérebro é feito de gordura. 60% do cérebro. Desse 40%, e o ômega 3 representa 40% dessas gorduras. Olha que bizarro, né? Bastante coisa, muita coisa. O ômega 3 é uma gordura boa, né? Funciona como uma cola que mantém as células cerebrais unidas, né? Ajudando as mensagens a viajarem mais rápido e com eficiência, né? É como uma estrada bem afastada, bem construída, né? Digamos assim. Né? Se você não tem ômega 3, digamos, se você não teria uma estrada tão boa assim, e o movimento ali da, das suas células não ficaria muito interessante. Né? E na questão da corrente sanguínea também, do fluxo sanguíneo. Né? Tem essa questão também. Ok? Se essa gordura especial, as conexões do cérebro ficam lentas. Sem essa gordura especial, né? As conexões do cérebro ficam lentas e até podem enfraquecer, prejudicando nossa memória, atenção e até o humor. Além disso, o ômega 3 é essencial para a proteção do cérebro, porque ajuda a manter a barreira hematoencefálica, olha aqui, uma cerca protetora, digamos assim, que impede que substâncias perigosas do sangue entrem no cérebro. Né? Ou seja, ele protege o cérebro de substâncias perigosas, muito interessante. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Estamos aqui com a barreira hematoencefálica, né? O peristrócito, o sangue, vesícula extracelular, astrócito, essa parte aqui, mais de neurociência, né? A parte de neurociência, neurofisiologia, né? Bem interessante essa parte aqui. Tem algumas imagens aqui no Google, né, que fala sobre isso. Eu peguei aqui. Tem até um vídeo aqui de 6 minutinhos, só que é em inglês, né? A maioria do conteúdo é em inglês, tem que aprender inglês, cara. Sinceramente. Precisa aprender inglês, todo mundo precisa aprender inglês. Somente por essa. Blood-brain barrier physiology. Tem um artigo científico sobre isso aqui. Enfim, deixa pra lá. Vamos voltar pra lá. Enfim. Se falta ômega 3, essa barreira fica mais frouxa, deixando entrar alimentos que podem causar inflamação e danos, prejudicando o funcionamento do cérebro. Né? É com digamos assim, o porteiro que decide quem entra e não entra na festa. Se não tiver o porteiro, entra um monte de gente. E pode entrar gente ruim na festa. Né? E não é muito legal isso. Por isso, consumir gorduras boas com ômega 3 é essencial. O que o DHA? DHA agora. Né? Ácido glucosa hexaenoico, né? Tipo específico de ômega 3, uma gordura poliinsaturada. Ele é diferente do EPA, né? Porque o DHA tem 22 carbonos e 6 ligações duplas na sua cadeia. Né? Se me engano, a outra é 20. Não lembro agora os carbonos e as ligações do outro, né? Do DHA. Né? Você viu que tem 6 ligações duplas. Né? Muitas ligações ali de carbono. Né? Isso daí é uma estrutura super flexível, como se fosse um fio de borracha mole que se dobra fácil. Interessante, né? As membranas das nossas células não podem ser duras. Uma estrutura das células ali. As células são responsáveis por basicamente tudo, né? Por exemplo, tem mitocôndria lá dentro, tem um monte de coisa ali, membrana plasmática, etc. Né? Bem interessante essa parte aqui, mas parte mais técnica, né, da fisiologia humana, a gente vai ver depois. Senão o transporte de nutrientes, a comunicação entre as células e até o disparo de neurônios ficam prejudicados. Ou seja, as membranas das células não podem ser duras. Né? O DH pode ser molinho da fluidez das membranas celulares, especialmente dos neurônios e das células da retina. Né? Fluidez das membranas celulares, especialmente dos neurônios e das células da retina. Deixar elas mais flexíveis, mais fáceis de serem usadas, digamos assim, mais fortes até, digamos dizer. Okay? É como se fosse o óleo que mantém uma porta giratória funcionando sem travar. Né? Isso faz sentido. Né? No feto, porque tem a questão do feto, né, da gestação, muito importante também nessa parte. Ok? Mas vale a pena, como vocês viram ali, protege a barreira hematoencefálica. No feto, né? Durante a gestação, no terceiro trimestre e nos primeiros anos de vida, o cérebro e os olhos do bebê estão em pleno crescimento e formação.
Essa fase é uma enorme corrida para construir conexões neurais, sinapses e estruturas visuais. O DHA é um dos principais tijolos gordurosos usados para isso, né? O DHA. No cérebro humano, cerca de 30% das gorduras dos neurônios são DHA. Né? Olha isso. Na retina, o DHA também é crucial para a formação dos fotoreceptores, as células que captam a luz, né? Jogam lá para o núcleo supracasmático, que ativa a glândula pineal, etc. Né? Uma série de coisas ali bem interessantes essa parte. E de onde vem o DHA? Como eu falei, os peixes. O humano consegue converter o ALA, né? Mas é muito baixo, né? Menos 5%, às vezes só 1%. É muito baixo. Por isso, grávidas veganas vegetarianas podem ficar em déficit, a não ser que usem suplemento de DHA derivado de algas, né? Que é 100% vegetal. Então, é suplementação, galera. Eu diria assim. Eu vou indicar algumas marcas depois pra vocês verem um pouquinho dessa parte também. Não quero baixar esse negócio, cara. Que isso? Tá doido. Ok? Porque a ciência mostra, vários estudos apontam que suplementação de DHA na gestação está associada a melhor desenvolvimento cognitivo e visual do bebê. A falta de DHA pode aumentar o risco de parto prematuro e comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso. Há até pesquisas que sugerem que DHA insuficiente pode reduzir o fluxo de aprendizagem e até transtornos de atenção. Né? TDAH, autismo, por exemplo. A retina é riquíssima em DHA. Mais de 30% da retina é feita desse ácido graxo. Né? Ele é essencial para o funcionamento dos fotoreceptores, das células, né? Que sentem a luz, né? Como falei. Enfim, a gente vai entrar em detalhes depois, provavelmente. Né? Acontece falta de DHA, né? Lembrando, as células ficam menos flexíveis e menos eficientes. Isso pode gerar baixo acuidade visual, a pessoa não enxerga tão nítido. Em bebês, a falta de água pode atuar o desenvolvimento, né? Já falei isso aí. Estudo mostra que mães com baixo consumo de DHA na gravidez e na alimentação têm filhos com pior desempenho em testes visuais e cognitivos. Enfim, é necessário você consumir essa coisa, né? Principalmente para quem está grávida. Né? Desenvolvimento cerebral e memória. Né? O DHA ajuda a montar e manter as conexões entre os neurônios. Quanto mais DHA, melhor a comunicação. Né? Os bebês é essencial, como já disse, a saúde visual. A redução da inflamação também. É uma gordura anti-inflamatória. Ajuda o corpo a controlar inflamações crônicas que estão ligadas a doenças como artrite, diabetes e problemas cardiovasculares. Funciona como um policial interno, garantindo que pequenas inflamações não saiam do controle. Inflamação de coisas para vocês é importante, né? Mas tem que ser feito com moderação. Né? É igual um treinamento, você vai treinar, você não fica treinando um monte de horas seguidas e fazendo treinos extremamente pesados, né, acima da sua capacidade. Isso vai te fazer mal. Né? Proteção cardiovascular. Estudos mostram que o DHA ajuda a regular os batimentos cardíacos e reduzir triglicerídeos, as células de gordura, né, no sangue. Ou seja, protege o coração e os vasos sanguíneos. Né? Apoio ao humor e saúde mental, ajudando no neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam o humor. Estudos apontam que níveis baixos de DHA estão associados a maior risco de depressão e ansiedade. Muita coisa, gente, muita coisa. Dizendo aqui é necessário. Acabou, né? Tem a parte também do EPA, né? Eu não coloquei aqui do EPA. Vou colocar o EPA também aqui. Ok?